atividade, tá certo? Mas, por enquanto é o que nós temos, vamos seguir, tá certo? E para seguir, segue agora uma videoaula nova, slide novo. Prestem bastante atenção, não entendeu? Volta o vídeo, assiste de novo, tá certo? E depois tem atividade. Então, faça as atividades, coloque lá no Classroom de acordo com o que está nas orientações, tá certo? Então, prestem atenção no slide a seguir. Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos ver um pouquinho de matemática, tá? Mas não se assustem, é super simples o cálculo, tá bom? Mas para que a gente possa dar início a esse cálculo, para a gente possa iniciar a ideia de como é que a gente faz essa elasticidade da demanda e da oferta, a gente precisa entender o que é isso, tá certo? Então, uma das chaves principais, pontos principais, é a elasticidade de preço, tá certo? O que é isso? Ela mede a capacidade de resposta da quantidade demandada ou ofertada de um bem a uma mudança em seu preço. Ou seja, a elasticidade é quando você aumenta ou diminui o preço, tá certo? A variedade, a variação que vai ter, a diferença entre eles é que vai mostrar pra gente a quantidade de oferta ou de demanda que vai ter no mercado, ou seja, vai ter uma variedade também na oferta e na demanda. A qualquer modificação do preço, a diferença no preço, a variação percentual no preço, vai aumentar ou diminuir a variação percentual também na demanda ou na oferta, ok? Então, o que é elasticidade do preço? É a razão entre a variação percentual da quantidade de oferta, que nós vamos chamar de QD, ou da oferta, ou da demanda, desculpa, QD, ou da oferta QO, e a variação percentual correspondente ao preço, que a gente vai chamar de P, ok? A elasticidade de preço da demanda, por exemplo, é a variação percentual da quantidade de demanda, que nós vamos chamar de porcentagem, delta QD, tá? Que a gente vai chamar esse delta de variedade, justamente variedade percentual da quantidade de demanda, sobre a variação percentual do preço, que a gente vai chamar de delta P, ok? A elasticidade do preço de oferta é a mesma coisa, delta QO, no caso, porque vai ser de oferta, dividida pela variação da porcentagem do preço, da delta P, tranquilo? Então, essas são as nomenclaturas que nós vamos utilizar na nossa fórmula. Tranquilo? Então, quando sofrer alguma variação no preço, eu preciso calcular para entender qual vai ser a variação dele na demanda ou na oferta. Tranquilo? Então, o que nós precisamos entender? Outro ponto principal aí. A elasticidade, ela pode ser descrita como elástica, ou porque ela é muito sensível, elasticidade unitária ou inelástica quando ela é pouco sensível, ou seja, quando tiver uma variedade muito grande no preço, eu vou ter aí uma variedade qualquer no preço, eu vou ter uma variedade muito grande na demanda ou na oferta, e quando essa variedade ela for ali limitada, muito parecida, uma igual a outra, eu vou chamar de unitária. E quando ela realmente for pouco sensível, ou seja, mesmo que eu altere o preço, as pessoas vão continuar comprando o meu produto, eu vou chamar ela inelástica, tá certo? Então, aí na partezinha branca, vocês podem ver. Se E, no caso, maior do que 1, eu vou chamar de elástica. Se o E no final der igual a 1, eu vou chamar ela de unitária. E se o E no final for menor do que 1, eu vou chamar ela de inelástica. E aí, né, a gente tem por escrito mais ou menos a diferença entre cada uma. As curvas de demanda ou ofertas elásticas, ou seja, maiores do que 1, indica que a quantidade demandada ou ofertada responde a variações de preços de maneira mais que proporcional. Então, exemplo, se eu aumentar 1% no preço, provavelmente a minha demanda, a minha oferta, ela vai aumentar acima de 1%. Então, ela é muito sensível. Qualquer variação no preço, essa demanda ou essa oferta, ela vai ser muito maior do que a variação do preço. Uma curva de demanda ou oferta inelástica é aquela em que determinado percentual de variação no preço irá causar uma variação percentual, porém menor, tá certo? Ou seja,
eu vou mexer no preço em 1%, mas provavelmente a minha quantidade de oferta de demanda, ela não vai chegar a variar nem 1% no final, tá? Vai ser 0, alguma coisa. Então, vai ser pouco sensível. Eu vou mudar o preço, mas as pessoas vão continuar comprando o meu produto. Geralmente, isso são para produtos de bens, assim, de necessidade básica, tá certo? Por exemplo, um arroz. Né? Se eu mudar o preço do arroz, independente do preço que seja, as pessoas vão continuar comprando arroz. Talvez em uma menor quantidade que eu vá comprar, mas eu vou continuar comprando. Então, ele não deixou de ser comprado, entenderam? Então, vai sofrer uma variação, mas ela vai ser pequena, vai ser quase imperceptível. E, no caso, quando a elasticidade ela é unitária, significa que um determinado percentual de variedade no preço leva a variação percentual igual à quantidade de demanda ou oferta. Ou seja, se eu subir 1% no preço, cai 1% na demanda. Se eu subir 1% no preço, sobe 1% na oferta. Tá? Lembrando que demanda e oferta, preço e quantidade são inversamente proporcionais e oferta, preço e oferta, no caso, são diretamente proporcionais, né? Quantidades. Então, vamos ver isso, né? No caso, como é que ficaria na prática, para a gente calcular aí essa belezinha dessas variações, dessas porcentagens. Eu tenho que achar essas porcentagens para fazer o cálculo, entender se ela é elástica, unitária ou inelástica, para eu poder dizer e tomar uma decisão sobre o meu produto ou o meu serviço. Quando que eu devo sofrer essas alterações de preço e em que porcentagem eu vou fazer isso para que a minha demanda ela não zere ou para que a minha oferta ela não zere, ou seja, que não haja a escassez. Então, minha preocupação é calcular e determinar aí essa variedade para que não haja escassez no meu produto, tá certo? Ou no meu serviço. Então, a fórmula é essa daí. Olha que fácil. No caso, o Ezinho de elasticidade, D de demanda, que nós estamos falando aqui da elasticidade de demanda, é igual à variação da quantidade de demanda dividido pela variação do preço de demanda, tá? Ou seja, método do ponto médio para elasticidade, eu vou ter a seguinte questão. O que é a variedade da quantidade de demanda? Essa variedade da quantidade de demanda, eu vou subdividir ela, digamos, tá bom? Para poder entender. Então, vai ser a quantidade final menos a quantidade inicial de demanda do meu produto ou do meu serviço, dividido pela média da quantidade final e inicial, ou seja, Q2 mais Q1 dividido por 2, é uma média. Depois eu multiplico por 100 porque eu estou falando de porcentagem. A mesma coisa vai ser o delta P, tá certo? O que é o delta P? O que é o delta? Tá? Então, é o preço final menos o preço inicial dividido pela média do preço, ou seja, preço 2 menos preço 1 mais preço 1 dividido por 2. Então, eu vou ter aí a média dos preços. Isso depois também multiplicado por 100, porque eu também estou falando de porcentagem, tranquilo? Então, vamos seguir. O método do ponto médio para a elasticidade, vamos botar numa prática, como é que seria? Eu tenho a elasticidade de demanda, que é a variação da quantidade de demanda dividido pela variação do preço de demanda. O que é a variação da quantidade de demanda? É o Q final menos Q inicial dividido pela média vezes 100. O que é a variação do preço? É o P final menos o preço inicial dividido pela média vezes 100, ok? Então, essa é a fórmula que eu vou utilizar para calcular a elasticidade da demanda, beleza? Então, se eu fosse ver isso dentro de um gráfico de demanda, lembrando que o gráfico de demanda, eu tenho as quantidades e preços inversamente proporcionais. Então, quando eu fizer o gráfico, a minha linha, no caso, né, de elasticidade, a minha curva de demanda, que é o que eu vou chamar curva de demanda, vai ser essa linha, vai ser essa curva, ela vai iniciar da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Como vocês estão vendo aí. Então, ela, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Eu observando, eu já sei que é um gráfico de demanda, ok? Por quê? Porque quando o preço for pequeno, a quantidade, né,
vai ser grande. E ao contrário, quando o preço for grande, a quantidade vai ser menor. Como, por exemplo, o que tem aí, tá certo? Então, elas sempre vão ser inversamente proporcionais. Ao preço de R$60, eu vou ter 3.000 quantidade na demanda. A um preço de R$130, eu vou ter apenas 1.600 a quantidade de demanda, ok? Então, observando, a primeira coisa que eu tenho que fazer, como todo bom e velho matemático, fazer o levantamento dos dados, ok? Então, se eu quiser calcular a variação de demanda entre o ponto B e o ponto A, o que eu preciso fazer? Eu preciso levantar os dados necessários. Então, quem é o Q1, o Q2, o P1 e o P2? O Q1, quantidade inicial, no caso vai ser o B, porque ele vem da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, quem vem primeiro? O B, tá certo? Então, o primeiro vai ser 2.800 e o Q2, a quantidade final, vai ser 3.000, tranquilo? O preço da mesma forma. Quem é o preço 1? Vai ser o preço de B. O preço de B, como o gráfico está me mostrando, é R$70. O preço de A, no caso, vai ser R$60, ok? Para facilitar esse levantamento de dados, eu sugiro que a gente faça uma planilhinha, ok? Bem basiquinha, assim, mas aí dá para você ver tudo direitinho. Quem é a quantidade de preço de B? Quantidade 2.800, preço 70. Quanto é a quantidade de preço de A? Quantidade 3.000, preço 60, tá? Porque dessa forma fica mais fácil para quando eu for jogar na fórmula, tá bom? Quer ver, ó? Vamos olhar aqui uma prática. Essa é a nossa fórmula, né? Que eu só fiz copiar de lá para cá, pra gente deixar ela bem gravadinha, tá bom? E agora vamos substituir essa fórmula. Então, eu vou ter aí a fórmula, elasticidade é a variedade da quantidade de demanda dividida pela variedade do preço de demanda. Que isso, substituindo os dados, fica quantidade final, 3.000, menos quantidade inicial, 2.800, dividido pela média deles dois. Como é que eu tiro a média, Camila? 3.000 mais 2.800 dividido por 2. Vou ter uma média, ok? Mesma coisa eu vou fazer com o B, ou o P, desculpa. O B é ótimo. No caso, o preço final menos o preço inicial, dividido pela média. Depois eu vou multiplicar isso por 100. Mas vamos primeiro resolver as multiplicações e divisões e, né, o que tiver aí no caso. Então, próximo passo seria 3.000 menos 2.800, 200. A média é 2.900. Se eu somar 3.000 mais 2.800 dividido por 2, vai dar 2.900. E a mesma coisa eu faço no P, tá? Lembrando, né, e aí os cálculos matemáticos, olha só o sinal, presta atenção no sinal, tá certo? Então, eu tenho 60 menos 70, 70, o sinal de 70 é menos, lembrando que ele é maior, então permanece o sinal do maior e eu subtraio, então vai ficar menos 10. E a média entre eles é 65, ok? Quando eu faço essa divisão e multiplico por 100, eu vou ter quais resultados? Vou ter aqui, então, de 200 dividido por 2.900 vezes 100, vou ter 6,9%. Menos 10 dividido por 65 vezes 100, vou ter 15,4%. Eu achei, olha, as porcentagens. Gente, eu cheguei no denominador que justamente é a fórmula. Quem é a variedade da quantidade de demanda? 6,9. Quem é a porcentagem da variedade de preço da demanda? Menos 15,4%, certo? Então, eu voltei, ó, a fórmula inicial, tá? Então, eu já tô lá naquela fórmula. Agora, o que eu faço? Divido um pelo outro e acabou. Pronto, 0,45%. Agora, o que isso quer me dizer, Camila? Bem, eu vou achar a minha elasticidade para eu entender se o meu produto ele é elástico, unitário ou inelástico, tá? Para poder tomar uma decisão em cima disso e variar o preço de uma forma que eu não entre em escassez. Então, como ele é 0,45%, se vocês prestarem atenção nos slides anteriores, vocês já viram que esse é um produto de demanda
inelástica, porque ele está menor do que 1. Então, eu posso estar falando aí, por exemplo, de um cálculo de um arroz, tá bom? As pessoas vão continuar comprando, mesmo o preço variando para mais. Mesmo ficando mais caro o arroz, as pessoas vão continuar comprando. Podem comprar um pouco menos, como é o que está mostrando aí, vai comprar um pouco menos, mas vai ter gente comprando ainda, tá certo? Então, isso significa que ao longo da curva de demanda entre o ponto B e o ponto A, se o preço for alterado em 1%, a quantidade de demanda ela vai ser alterada apenas em 0,45%, tá? Ela não vai sofrer uma variedade tão grande. Uma mudança no preço resultará em uma menor variação percentual da quantidade demandada. Por exemplo, um aumento de 10% no preço resultará em apenas uma diminuição de 0,45%. E se for o contrário, se eu diminuir o preço em 10%, vai aumentar 4,5% de pessoas procurando, tá bom? Então, é um produto bacana, porque eu vou alterar o preço, mas, claro, não posso alterar de forma tão absurda, mas eu alterando o preço, nessa porcentagem de até menos 15,4%, ele vai ter uma demanda ainda menor, tá? Então, eu vou ter uma inelasticidade, digamos, do meu produto. Então, as pessoas vão continuar comprando ele, mesmo eu alterando 15%, menos 15,4% dele, no preço dele, tá certo? Então, vai ter gente ainda comprando. E é isso que a gente está procurando, tá? Entender quando ele é elástico, inelástico ou unitário, para tomar as decisões de quais alterações eu posso fazer no preço sem sofrer prejuízo, beleza? Então, e a elasticidade da oferta, Camila? Tá? Nós utilizamos, gente, a mesma fórmula, tá certo? Só que a diferença, em vez de ED, vai ser EO, porque é elasticidade de oferta. A variedade da quantidade de oferta dividida pela variedade de preço de oferta. Vamos dar um exemplo aqui. Suponha que um apartamento ele é alugado por R$650 por mês e a esse preço eu tenho 10.000 unidades a serem ofertadas no mercado. Tranquilo? No caso, eu vou aumentar o preço para R$700. Quando eu aumento o preço do aluguel, aumenta também as unidades de oferta. Porque, diferente da demanda, a oferta ela é diretamente proporcional, ou seja, se eu aumentar o preço, aumenta a oferta. Por que aumenta a oferta, Camila? Porque as pessoas deixaram de consumir aquele produto. Então, as pessoas deixaram de alugar os meus apartamentos porque eu aumentei o preço. Então, até quem já tinha apartamento alugado, digamos assim, a R$650, quando eu coloquei para R$700, essas pessoas não quiseram mais e deixaram o meu apartamento. Então, em vez de 10.000 unidades agora para serem alugadas, eu vou ter 13.000 unidades de oferta, tá? Para serem alugadas. Então, aumentou o preço, aumentou a oferta, ok? Se eu fosse colocar isso para fazer o cálculo, primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Levantar os dados. Então, quando eu faço o levantamento de dados, eu posso criar a nossa planilhinha, tá certo? Onde eu vou ter o valor e quantidade inicial, eu vou chamar de A, que é o meu primeiro ponto, a quantidade de A, 10.000 unidades, para R$650, que é o preço dele. Porém, quando eu subi o preço, e aí fui para o ponto B, ficou 13.000 a quantidade de oferta para, no caso, R$700. Então, quando eu subi o preço para R$700, aumentou também a minha oferta. Isso visto pelo gráfico, olha só a diferença do gráfico de oferta. Da esquerda para a direita, de baixo para cima. A curva de oferta, ela sobe proporcionalmente ao preço. Então, se eu subo o preço, eu também subo a oferta. Então, ela é diretamente proporcional, tá certo? Uma relação à outra. Então, eu vou ter o preço inicial A e o preço final B. Tranquilinho, ó. Ó o pontinho de ligação aí, tá bom? Então, eu quero saber que variedade é essa, qual é a elasticidade, que tipo de produto é esse, que tipo de elasticidade esse meu produto ele sofre, para eu tomar a decisão certinha
para eu não ter prejuízo. Então, vamos substituir esses dados aí na fórmula. Vamos fazer que nem nós fizemos lá da outra primeira vez. A elasticidade no caso de oferta, e aí vocês vejam que tudo que está aí modificadinho na fórmula é apenas o O, tá certo? Que antes era D de demanda e agora é O de oferta. Mas o restante permanece da mesma forma. Então, eu vou substituir, ok? Então, substituindo, eu vou ter aí a elasticidade de oferta, que é a variedade de quantidade de oferta. Gente, eu apaguei o que aí sem querer. E dividida pela quantidade de, no caso, a variedade de preço de oferta. Que vai ficar os 13 mil menos os 10 mil, porque é a quantidade final menos a quantidade inicial, dividido pela média deles dois, depois vou multiplicar por 100. Mesma coisa acontece com o preço final menos preço inicial, dividido pela média do preço, depois multiplicada por 100. Resolvendo a minha questão, 13 menos 10, 3.000, a média, 11.500. Mesma coisa, resolvendo o P, no caso, 700 menos 650, 50, e a média, 675. Quando eu resolvo mais uma vez e multiplico por 100, eu vou ter a variedade em porcentagem, tá certo? Que vai ser, no caso, a variedade da quantidade de oferta, 26,1%, e a quantidade da variação de preço de 7,4%, ou seja, né? Tenho aí as proporções já das variedades, que é o que eu queria achar. Quando eu resolvo, eu vou ter então a elasticidade do meu preço, que de uma elasticidade de 3,53%, eu sofro uma oferta, no caso, elástica, ou seja, é muito sensível. Eu variei pouco no meu preço, eu variei 3,53% apenas. E no caso, a minha variedade vai ser muito alta, porque se eu variar 1% no preço, eu vou ter 3 vezes mais de oferta no mercado, como eu coloco aqui no nosso parecer. Normalmente, tal como acontece com a elasticidade da demanda, a elasticidade da oferta não é seguida por todas as unidades, tá certo? Então, a elasticidade é uma razão entre a variação e a outra, uma variação percentual e outra variação percentual, que é o 26,1 e o 7,4, tá? Nada mais. É lida como um valor absoluto, então eu vou ter aí um valor absoluto de 3,53, a variedade deles. Então, nesse caso, um aumento de 1% no preço provoca um aumento na quantidade ofertada de 3,5%, ou seja, variei pouquinho o preço, quase nada o preço, e a minha oferta foi lá para a estratosfera, né? Variou 3,5%, tá bom? Então, é a mesma coisa, tá? Se eu diminuir de novo, a minha oferta também diminui, porque as pessoas vão começar a procurar. Então, eu tenho que prestar atenção nisso. Eu vou chamar esse produto de oferta elástica. Então, o aluguel do apartamento é uma prestação de serviço elástico, ou seja, qualquer variedade que eu sofrer no preço do aluguel, as pessoas vão deixar de procurar, ou seja, eu vou ter mais oferta no mercado. Então, eu tenho que pensar muito bem quando e quanto que eu vou aumentar esse aluguel para que eu não tenha uma demanda aí, no caso, uma oferta, um número muito grande de oferta no mercado, para eu não ter essa perca, para eu não perder aí dinheiro, tá certo? Então, eu tenho que parar e pensar qual é a estratégia que eu vou utilizar para aumentar o aluguel sem perder a demanda, tá certo? Continuar com a oferta estável, digamos assim. Beleza? Então, vamos passando adiante. Esse é um resuminho do que eu faço, né, durante aí o que nós vimos até agora. Então, só lendo aqui rapidamente, elasticidade preço, ela mede a capacidade de resposta da quantidade de demanda ou oferta, tá certo? De acordo com as mudanças do preço. A elasticidade pode ser descrita como elástica, unitária e inelástica. E aí eu venho mais uma vez aí, né, reforçando esses conceitos, porque eles também servem para a elasticidade de preço de oferta, tá bom? Então, vou calcular da mesma fórmula, observando
quem é que inicia, quem é que finaliza o processo, quando é lá na demanda, o preço final dentro da curva vai estar antes e assim sucessivamente, tá certo? Então, é só observar o gráfico para a gente poder montar direitinho a planilha. Montou a planilha, substitui na fórmula e pronto. Então, é só calcular a fórmula que vocês viram que é super simples. É soma, subtração, divisão e multiplicação. Não tem, gente, as 4 regrinhas básicas da matemática. Então, isso é para vocês já estarem enraizadinhos. Tranquilo? Depois vocês leem com mais calma essa parte aí. Então, vamos praticar um pouquinho, tá? Então, o exercício que fica para vocês, resolva a seguinte proposta. Vocês vão ver que é o mesmo gráfico que eu utilizei, só que eu já fiz o ponto B para o ponto A, tá certo? No caso, vocês vão fazer CD, EF e GH. Lembrando que vocês vão seguir a mesma ideia lá da nossa resolução. Então, embora eu tenha a demanda entre os pontos C e D, eu lá no gráfico vou colocar D e C, sempre vindo, ó, tá bom? Então, o inicial 2.400, o final 2.600 e assim sucessivamente, ok? Então, eu vou calcular DC, FE, HG, né? Observando. Mas aí, claro, no enunciado ele vai vir assim, tá, gente? Então, só presta atenção. Coloquei aí já a planilha para vocês. E ainda botei o gráficozinho, já mostra para vocês poderem se concentrar e fazer de forma melhor. Então, vocês façam aí as questões A, B e C. Tranquilo? E aí, claro, eu vou lançar um desafio. Porque a gente tá com saudade do desafio, né? Botar a cabeça aí um pouquinho mais para pensar. Então, o que é o desafio? É uma equação, tá certo? A equação para uma curva de demanda, ela é P igual a 48 menos 3Q. Eu vou resolver, gente, essa equação. Quando eu resolver essa equação, eu vou achar e conseguir os dados para montar a minha tabela, montar o meu gráfico. Isso eu tô falando tudo de demanda, tá? Montar o meu gráfico. Vou calcular a elasticidade, porque eu vou ter a tabela e o gráfico das quantidades direitinho, então, de boa, tá certo? E classificar, no caso, se ela é elástica, inelástica ou unitária no final, tranquilo? Então, com essa formulazinha, vocês vão achar quem é P e quanto é o Q, no caso, o Q inicial 5, o Q final 6, mas quem é o P para 5? Quem é o P para 6? Então, vocês vão refazer aí a formulazinha, a equação, resolve e faz aí essas 3 questõezinhas também, A, B e C. Tranquilo? Esse é o desafio. Gente, bons estudos para vocês, ok? Fica com Deus e vamos para a próxima. E aí? Espero que tenha ficado claro no slide, as explicações que estão lá no slide. Como eu disse no começo, se tiver dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, tenta praticar, certo? Observa, né, o que tá ali, os detalhes que tem lá. Então, para vocês não ficarem protegidos. E mesmo assim, se ainda tiver dúvidas, grupo do WhatsApp da sala, pergunta, marca Tia Camila, tá bom, Tia Campos lá, Camila, que aí assim que eu pego as respostas, perguntas, as respostas nas perguntas, eu vou responder vocês, tá bom? Espero que dê certo essa videoaula da semana e aí vamos nos falando, tá bom? Abraço, fiquem em casa, fiquem seguros, cuidem da saúde e cuidem principalmente dos estudos de vocês. Nesse momento é que realmente vocês devem se preocupar, tá bom? Então, beijo, abraço para todo mundo, até logo!